Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Acho até que já está ficando do mundo. Então se liga só, meu companheiro, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar colocação pronominal. Deixa eu sair da tua frente aqui, um assunto que é demasiadamente cobrado nas provas de concurso. Só que eu quero que você entenda o seguinte: quando a gente fala de colocação pronominal, não é uma matéria isolada. Na verdade, é um mistão de regência e de coesão textual, de certa forma. E provavelmente, com a bagagem que você já traz, isso daqui vai ficar simples e vai ficar fácil. Para cada tipo de assunto, nós procuramos trabalhar de determinada forma, para que você não se sinta carente naquele momento de absorver aquele conteúdo. Então tem aulas que são mais orais, explanativas, tem aulas que são mais voltadas para o slide, porque elas são aulas basicamente de estudo dirigido. Hoje, eu me preocupei em fazer o seguinte: eu me preocupei em preparar um material que seja suficiente para que você em casa sozinho consiga estudar com excelência. Então você vai assistir a esta aula, vai compreender e vai revisar depois em casa com toda a calma e tranquilidade com esse material que você consegue baixar, que você consegue imprimir, que é um material em PDF que é disponibilizado pelo curso. E com certeza você não vai ter o menor problema nas questões de colocação pronominal. Até mesmo porque você sabe que há 3 tipos de processos para o camarada trabalhar numa prova: o modo fácil, o modo mais ou menos e o modo difícil. Quando a gente fala da colocação pronominal, é claro que tem a possibilidade dele trabalhar o modo difícil. Porém, na maior parte das questões de concurso público, os níveis são fácil e médio. Então, se eu entender a base, vai ser muito simples, porque é aquela questão que muitos candidatos vão errar, você sempre vai acertar. E é claro que se vier muito difícil a questão e você venha a errar por algum motivo, a maioria também vai errar. Então não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o ideal é que você acerte todas, e é por isso que eu me preocupei em preparar um material altamente explicativo. Então, vem aqui comigo, vamos começar a nossa brincadeira. Você já está sabendo que quando a gente fala de colocação pronominal, nós falamos daqueles pronomes pessoais oblíquos átonos. Eu com certeza já chamei a tua atenção em relação a isso. Das 10 classes gramaticais que nós temos, 3 são extremamente importantes: o verbo, e eu nem preciso dizer aqui por quê, porque ele manda em tudo no final das contas, o pronome e a conjunção. E por quê? Porque eles trabalham a coesão textual. A conjunção, como eu bem já disse a vocês, trabalha a coesão sequencial, a sequência das ideias dentro de um texto. E eu, para isso, preciso obrigatoriamente gravar as conjunções. Se você ainda não fez isso, está na hora, meu amigo. E se você não achou nenhum local que tenha, na verdade, uma confiabilidade, procura o Sidney aqui, o titio Sidney. Manda um e-mail para mim, manda uma mensagem no Facebook que eu te mando a listinha das conjunções. Em relação aos pronomes, 3 pronomes são muito importantes para nós, que são os pronomes das referenciações. É o pronome relativo, é o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. O que há em comum? Eles vão sempre fazer referência a alguém no texto. Pode estar anterior, posterior ou até mesmo fora do texto. E para que serve pronome de referência? Para evitar repetição dentro de um texto. Então vocês vão perceber que este elemento vai servir para a prova objetiva, mas também para a produção textual, meu companheiro. Porque se eu entender como é que funciona a colocação de um pronome, na hora de produzir um texto, eu vou tirar onda. Tranquilo? Então vamos direto ao que interessa, meu companheiro. Acompanha aqui comigo no slide, ó. Os pronomes oblíquos átonos, aqui eu falo dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que você já sabe porque eu já chamei a atenção em relação a isso. Quando eu falo do pronome pessoal, eu tenho o pronome pessoal do caso reto, que sempre assume a função de sujeito, e o pronome pessoal oblíquo átono, que vai assumir a função de objeto. É por isso que ele é importante. Agora aqui, ó, quais são os pronomes? Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe.
as leis. Grava isso, meu parceiro. Nem que você coloque isso como se fosse uma musiquinha. Meter-se-nos vos, ou a lei, os as leis. Grava isso, meu parceiro. Tem de gravar. Como todos os outros monossílabos átonos apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. É o que nós chamamos de antes, próclise, no meio, mesóclise e depois, ênclise. Agora, se liga só na primeira dica que eu vou te dar. Se liga só. Aqui está dizendo que esses termos se apoiam na tonicidade de uma palavra. Então, quando você for contabilizar as sílabas de uma palavra, pode ter certeza absoluta que esse pronome não vai configurar uma sílaba. Não vai. Então, o resto da palavra, sim, você vai contabilizar as sílabas. Agora, o pronome, ele se apoia na palavra, então ele não contabiliza a sílaba. Tranquilo? Não é uma sílaba. Vamos começar a nossa brincadeira, para que você possa gravar isso daqui e nunca mais cair em pegadinhas. Antes do verbo, nesse caso ocorre a próclise, e dizemos que o pronome está proclítico. Exemplo: nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Então aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o pronome que está antes do verbo. Eu vou até fazer um adendo aqui. É óbvio que se você já é concurseiro, você percebeu que este pronome veio para cá por causa da palavra negativa nunca. Na nossa língua portuguesa aqui do Brasil, há demasiadamente casos de próclise. Então, quando eu produzo um texto, e muitas das vezes em provas de concurso, nós temos a próclise, porque nós temos diversas palavras atrativas. Hoje, nós vamos entender quais são as palavras atrativas e aquelas que, na verdade, simplesmente são facultativas e que muito tempo ficaram dizendo para vocês que eram facultativas. Quer dizer, facultativa não, estou acabando de dizer que é facultativa, que elas eram atrativas, na verdade. Então, eu vou desmistificar algumas lendas urbanas aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, no meio do verbo, nesse caso, ocorre a mesóclise. E dizemos que o pronome está mesoclítico. A mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, aqui, ó. Revelar-te-ei os verdadeiros motivos. Meu companheiro, quem eu tenho aqui? Eu tenho o pronome ter. Qual era o verbo? Revelarei. Agora aqui, ó, revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Qual é o verbo? Revelariam. E qual é o pronome? O me. O que acontece para eu poder encaixar um pronome no meio da palavra? Eu, na verdade, vou fazer o seguinte. Eu vou cortar a palavra exatamente no seu infinitivo. Então tá, revelarei, eu corto no infinitivo, ó, revelar. E aí eu acrescento o pronome e depois eu coloco o resto da palavra. É assim que funciona. Agora, se liga só. Já perceberam como é mais difícil usar uma mesóclise? Porque para usar uma mesóclise, ele tem de estar normalmente no início da frase e ainda tem de estar o quê? No futuro. Porque se tiver alguma palavra atrativa, eu já não vou mais ter mesóclise, e sim vou passar a ter apróclise. Olha aí a última estrutura. Depois do verbo, nesse caso ocorre a ênclise e dizemos que o pronome está enclítico. Revelaram-me os motivos, os verdadeiros motivos. O verbo revelaram e o pronome aqui depois do verbo. Olha o que vai acontecer. Na época da escola,
Uma frase muito famosa era a seguinte: não se começa frase com pronome pessoal oblíquo átono. E durante muito tempo acreditou-se que isto era a base. Então eu tenho sempre de escrever com ênclise. E muito candidato dá mole até hoje por causa disso. Agora, o negócio é o seguinte: para eu produzir uma ênclise, é muito mais difícil que produzir uma próclise. Porque obrigatoriamente, o verbo tem de estar, no início. E aí se liga, tenho peculiaridade? Tenho. E agora é o que nós vamos estudar. Apresentamos a seguir algumas orientações acerca da colocação dos pronomes oblíquos átonos. E vamos observar o que faz para ter realmente a ênclise. Tranquilo? Então vamos lá. Ênclise. A ênclise ocorre normalmente com o verbo no início da frase, como eu disse a vocês. Então aqui, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Aqui ficou faltando um Rzinho, coloca aí comigo, depois eu corrijo no material que eu vou mandar para vocês. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Beleza. Aí se liga só, eu poderia colocar esse pronome no início da frase? Se comenta que ele deverá receber o prêmio? Não. Eu até posso fazer isso no contexto da informalidade, porque normalmente é assim que a gente fala no dia a dia. Agora, na prova e na escrita, não dá para eu poder fazer isso, porque eu vou ter que trabalhar o padrão culto da língua. E o que reza a gramática? Que eu jamais posso começar uma frase com um pronome pessoal oblíquo átono. Eu posso começar com o pronome pessoal do caso reto. Ele comenta, ele comentou, ele comentará. Mas trabalhar com um pronome pessoal oblíquo átono no início da sentença, impossível. Tranquilo? Agora, eu também vou trabalhar a ênclise com o verbo no imperativo afirmativo. Mas observa, alunos, vírgula, apresentem-se ao diretor. Olha o bizu que eu vou te dar aqui agora, e para mostrar que é muito importante que o verbo esteja no início da estrutura. Quando se coloca aqui alunos, vírgula, o que nós temos aqui sintaticamente? Nós temos um vocativo, que é um chamamento. E esse chamamento, ele é isolado através de quê? De vírgula. Então observa o início da sentença desse verbo no imperativo. Ele está ou não está iniciando uma sentença de certa forma também? Ele está. Então como é que eu colocaria o pronome aqui depois dessa vírgula? Não teria como, porque ele está iniciando. Então aqui, apresentem uma estrutura no imperativo e o pronome, ou seja, formei uma ênclise. Mas está observando a importância do verbo estar no início da sentença? Agora olha aqui, com o verbo no gerúndio, mais uma vez, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. E mais uma vez, o verbo está no gerúndio? Ele está no gerúndio. Então eu sei que o verbo no imperativo afirmativo vai formar uma ênclise, e eu sei que o verbo no gerúndio também vai formar o quê? Uma ênclise. Mas como normalmente eu trabalho gerúndio? Iniciando a sentença. E mais uma vez aqui, só tem como formar a ênclise mais uma vez. Agora, olha a próxima estrutura aqui, Opa! Para ter atenção, né? Opa, é a observação. Caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Mas fica ligado, parceiro, olha a estrutura. Em se tratando de cinema. O gerúndio está iniciando a estrutura? Não está iniciando a estrutura. Eu tenho a preposição em antes. E quando eu tenho essa estrutura, é uma estrutura de certa forma cristalizada, em se tratando. Então o pronome vai vir para antes do verbo e nós vamos formar uma próclise. E na língua portuguesa do Brasil, diversos casos
são de próclise, porque nós temos várias palavras atrativas. Ainda vamos ver hoje nesta aula. Então aqui, ó, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Até aí tudo bem, nenhum bicho de 7 cabeças. Olha a próxima estrutura. Com o verbo no infinitivo impessoal. Agora, eu tenho de ficar de olho. Então, olha o que ele faz aqui, ó. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Agora, aqui sim eu vou ter de dar atenção. Olha o que ele está trabalhando. Um infinitivo impessoal. E ele colocou o verbo resolver. Só que eu vou acrescentar um pronome. E o que eu faço? Coloco ali depois. Então, ó, leia atentamente as questões antes de resolver-las. E mais uma vez, para que eu trabalho isso, gente? Eu trabalho para evitar repetição. A colocação pronominal sempre foi e sempre será um processo de coesão textual, de certa forma. Porque aqui, ó, leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Esse las está fazendo referência a quem? Está fazendo referência às questões. Se você já assistiu a aula de coesão textual, você sabe que está fazendo uma coesão referencial anafórica, porque está fazendo referência a um termo que está dentro do texto e a um termo anterior, portanto uma coesão anafórica. Até aí, tudo bem, não é? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai visualizar e entender como é que funciona a próclise. E aí é o seguinte, olha o que eu vou te dizer. Gravar é gravar mesmo. Os elementos atrativos que vão fazer com que haja a próclise é, sem sombra de dúvidas, o processo mais importante da colocação pronominal. Então, se eu gravar aqueles termos, ninguém vai mais me pegar, porque aí eu sei que ali obrigatoriamente eu tenho a próclise. Caso contrário, pode ser que eu tenha ênclise também, pode ser que eu tenha a mesóclise, se for no verbo no futuro, e por aí vai. Então, olha aqui comigo, ó. Próclise. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. Opa! 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 Isso é da gramática, gente. Não fui eu que inventei. Então, olha só. Olha o que está aqui. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. Então, olha só, o verbo, ele não está mais iniciando a estrutura como nós tínhamos na ênclise. Está mostrando que tem alguma coisa antes desse verbo, que não é o pronome. É alguma coisa, é algum outro termo. E é isto que vai fazer com que o pronome migre para antes do verbo. Então vamos lá, ó. Primeiro caso, palavra de sentido negativo. Então as palavras negativas como não, nada, nunca, ninguém, jamais e por aí vai, elas vão atrair o pronome para junto delas e vai fazer com que o verbo torne um processo de colocação pronominal proclítico, porque o pronome vai estar antes do verbo. Exemplo, nunca me convidam para festas. Se eu não tivesse esse nunca, eu teria obrigatoriamente uma ênclise, mas o fato de ter algo antes do verbo possibilita a próclise. E aqui, na verdade, é uma próclise obrigatória, porque a palavra negativa, ela é uma palavra atrativa, e isso torna a estrutura proclítica. Outra possibilidade, conjunção subordinativa. Então, olha o que está dizendo aqui, meu parceiro. Além das palavras negativas, eu tenho a conjunção subordinativa. E eu não estou falando só da adverbial. Eu estou falando da conjunção subordinativa como um todo. Então, eu tenho a conjunção subordinativa integrante e eu tenho as conjunções subordinativas adverbiais.
Só para a gente parar para analisar, quando eu falo de conjunção subordinativa integrante, eu tenho uma que encabeça a oração subordinada substantiva. E quando eu falo de oração subordinada adverbial, eu tenho 11 que encabeçam as orações subordinadas adverbiais. Então, eu estou aqui, ao dizer que a conjunção subordinativa é atrativa, eu estou dizendo que eu tenho pelo menos 12 tipos de conjunções. Então, é por isso que há muita próclise na língua portuguesa. Então, vamos lá, ó. Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Caetano Veloso. Olha que lindo. Agora aqui, ó. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. E este quando é que fez o pronome vir para antes do verbo, formando assim uma próclise. Até aí, tudo bem, não é? Olha um outro exemplo aqui de palavra atrativa. É o advérbio. Então, caramba, além de todas as palavras negativas, além dos 12 tipos de conjunções subordinativas, eu ainda tenho os advérbios, que são vários. Então, olha o exemplo. Assim se resolvem os problemas. Então, o advérbio assim fez com que o pronome viesse para antes do verbo. Tá vendo, meu parceiro? Vamos continuar essa nossa brincadeira, ó. Olha uma observação aí importante, ó. Eu nem te dei um susto agora, ó. Opa! Olha aqui, ó. Caso haja pausa depois do advérbio, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. E é mais uma prova de que o verbo, ao iniciar uma estrutura, acaba tendo sempre o quê? A ênclise. Porque uma coisa é eu colocar o assim, que é um advérbio. Ele é atrativo e vai fazer com que o pronome venha para próximo dele, fazendo desta forma que ocorra a próclise. Mas quando eu destaco este advérbio por algum motivo, por exemplo, para dar uma ênfase que seja, ó, assim, vírgula, resolvem-se os problemas. Porque ao colocar a vírgula, esta vírgula acaba isolando o advérbio. E isso vai fazer com que o fator atrativo dele não se exponha aqui. Porque o pronome não vai poder vir para cá. Por quê? Porque está separado pela vírgula. E esse camarada não tem mais poder de trazer o pronome para próximo dele. Porque a vírgula aqui, ó, cortou. Olha o campo semântico aqui isolado. E olha a estrutura do verbo. Passou a iniciar mais uma vez uma sentença. E se passou a iniciar mais uma vez uma sentença, só tem como eu tornar possível a ênclise. Tranquilo? Então vamos continuar nossa brincadeira, hein? Pronome indefinido. Meu Deus do céu, é muita coisa para atrair o pronome. E mais um deles é o pronome indefinido. E nós temos vários. Então aqui, ó. Tudo se acaba na vida. Então, o pronome indefinido tudo acabou atraindo o pronome pessoal oblíquo no se. Tranquilo? Olha a próxima. Pronome relativo. Caramba! Caramba, vários pronomes relativos. E eles também são o quê? Atrativos, ó. Não encontrei o caminho que me indicaram. Este que é um pronome relativo com certeza. Porque ele está fazendo referência a quem? Ele está fazendo referência ao termo anterior, o caminho. Então aqui, ele, de certa forma, também é atrativo. E vai fazer com que o pronome me, aqui no caso, não fique mais depois do verbo, e sim antes do verbo, formando assim a próclise. Então, meu companheiro, é muita coisa para formar uma próclise. Agora, o que eu tenho que gravar? Eu tenho que gravar é isso daí, ó. São as palavras atrativas, tá? Nem que você leia este material 500.000 vezes. Separe as palavras atrativas e coloque numa listinha. Aí é contigo. Vai ser a forma que você vai utilizar, porque tem de ser uma forma individual. Cada um tem uma forma de aprender. Se eu soubesse a forma brilhante
que fizesse todo mundo aprender com uma única coisa, eu já estava milionário, né não? Então vamos lá. Cada um tem uma forma individual de aprender, essa é a verdade. Olha aqui, meu companheiro. Continuidade da próclise. Ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas, que são aquelas que exprimem desejo. Então, olha os exemplos aqui. Primeiro exemplo. Quem te disse que ele não viria? Então, este quem, notoriamente, é um pronome interrogativo, é uma palavra interrogativa, que também é atrativo. Olha outra coisinha aqui, ó. Quanto me custa dizer a verdade? E aqui eu tenho uma oração iniciada por palavra exclamativa, porque a sentença, olha a diferença, dá inclusive para perceber através dos sinais de pontuação, meu companheiro. Uma tem um ponto de interrogação e a outra tem um ponto de exclamação. Agora, olha esta frase muito comum no nosso dia a dia. Deus te proteja. São as frases optativas, são aquelas que denotam um desejo. Então, ó, Deus te proteja, é ou não é um desejo? É um desejo. Então, Deus aqui, no final das contas, fez com que o pronome ficasse antes do verbo. Meu companheiro, se um pronome relativo manda, imagina Deus, né? Então, vamos lá. Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar a mesóclise, tranquilo? Então, acompanha aí comigo como é que vai funcionar o caso de mesóclise. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Caraca, é muito restrito. Então, olha aqui. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo, se pudesse. Agora, se liga só. Sidney, esse se aí não é um pronome que está depois da vírgula? Deixa de ser bobo, rapaz. Aqui eu tenho aquela conjunção condicional. Agora se liga só. Repara, eu já mencionei contigo e é assim que sempre vai acontecer. Se eu tenho um verbo que está no futuro do presente ou no futuro do pretérito e ele está iniciando a sentença e com isso eu devo obrigatoriamente ter a mesóclise, o que eu vou fazer para enxertar o pronome ali no meio do verbo? Como eu disse a vocês, eu vou cortar este verbo no seu infinitivo. Aqui, ó, convidar, cortei. Ficou faltando o ão agora, ó. Tá, convidarão. Eu corto onde eu tenho o infinitivo e eu coloco o pronome ali agora, ó, no meio, ó, convidar-me. Aí agora eu acrescento o que ficou faltando da palavra, o ão. Por isso que fica convidar-me-ão. Na outra estrutura, convidar-te-ia. Eu vou cortar exatamente no infinitivo, vou acrescentar o pronome e agora eu vou colocar o resto da palavra, que é o ia, e por isso que fica convidar-te-ia. Agora uma dica que eu vou te dar para você que também trabalha a produção textual nas provas. A mesóclise, ela acaba sendo um tanto quanto pedante. Então o ideal é que eu evite, porque acaba sendo um ultraformalismo. Não é mais uma concepção formal. Pela tradição de nossa escrita, hoje, acaba sendo uma estrutura que vai além do termo formal. Agora, para as provas objetivas, eu devo ficar ligado. E é óbvio que se eu estiver produzindo um texto e não tiver como fugir disso daqui, eu também vou fazer uma mesóclise. Também? Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido por pronome pessoal reto ou de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma reflexão aqui, ó. Tá aqui, ó. Eles
me convidarão para a solenidade de nova diretoria. E não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Olha a reflexão que eu vou fazer aqui contigo. O pronome pessoal do caso reto, ele não, preste atenção, ele não é atrativo. Ele não é atrativo. Ele, na verdade, faz com que o processo de colocação pronominal seja inclusive facultativo. Então, quando eu estou trabalhando a próclise e a ênclise, ele vai fazer com que o processo seja facultativo. O pronome pessoal do caso reto, ele não é atrativo. O que acontece aqui é uma questão de estilística, porque ficaria ridículo eu colocar eles convidar-me-ão. Então, eu faço com que haja a próclise aqui por um fator de estilística para ficar mais o quê? Mais bonito. Então, eles me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Agora aqui, ó, não, o não, ele é uma palavra negativa. E ele sim é atrativo obrigatoriamente. Agora, quando a gente está falando de mesóclise, aí, na mesóclise, é que o pronome pessoal do caso reto faz com que não haja a mesóclise. E isso é só mais uma prova absoluta de que a mesóclise é quase uma situação impossível de acontecer hoje em dia na nossa estrutura. Porque para que ela aconteça, obrigatoriamente o verbo deve estar no início da sentença e também no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Caso não esteja no início, já é uma possibilidade que nós tenhamos a próclise. Tranquilo? Então, foi o caso que aconteceu aqui. Agora, vamos olhar para casos mais complexos, meu companheiro. Então, olha aqui, ó. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Mais difícil é no tempo composto. Então, eu vou ter que ter uma atenção, eu vou ter que dar uma trabalhada em cima disso para não esquecer, tá? Sidney, como é que eu não vou esquecer? Lendo, lendo e lendo. Revisando este material aí quantas vezes for necessário, tá? Então vamos lá, ó. O que está em vermelhinho aqui é importante. Então olha só. Nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, então ó, infinitivo ou gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, olha aqui. Quando eu escrevo, quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. Vamos imaginar como é que funciona a interpretação e a estrutura sintática desta sentença. Quando eu coloco que eu quero apresentar meus primos que vieram do interior, eu quero apresentar os meus primos a alguém. Então funciona como uma estrutura de verbo transitivo direto e indireto. O que é o objeto direto? Os meus primos que vieram do interior. E o que funciona como objeto indireto? O ler. Só que aqui, ó, quando eu coloco quero apresentar, eu tenho uma locução verbal. E nessa locução verbal, como nós já sabemos, se tem uma locução verbal, tem um verbo principal e um verbo auxiliar. Podendo ter uma preposição ali no meio que é facultativa, porque pode ter ou não. Então aqui, ó, quero apresentar é a minha locução verbal. O quero é o verbo auxiliar e o apresentar é o verbo principal. Agora, eu sei que o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente, então é facultativo, depois do verbo auxiliar, como foi aqui o caso, ó, quero-lhe
apresentar os meus primos que vieram do interior, ou depois do verbo o quê? Principal. Então, ó, quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né, meu companheiro? Então, este é o primeiro processo e cá entre nós, não é um processo absurdo, porque antes da estrutura não teria como. Então, ou fica aqui no meio da locução ou depois da locução. Mas a verdade é que eu coloco depois do auxiliar ou depois do verbo principal. Vamos olhar agora com um gerúndio. Então, eu já mostrei como é que funciona com o verbo no infinitivo e agora a gente vai dar uma olhada para ver como é que funciona com o verbo no gerúndio. Está vendo essa estrutura? Ia dizendo. Ia dizendo é uma locução verbal, em que eu tenho o ia como verbo auxiliar e o dizendo como verbo principal. Só que aqui eu tenho uma locução verbal em que o verbo principal está no gerúndio. Eu já sei que o pronome pode ficar depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, isso faz com que o pronome fique no meio da locução ou depois da locução. E olha como é que vai ficar a sentença. Ia lhe dizendo as razões da minha desistência. Ou então, ia dizendo-lhe as razões da minha desistência. E por que que isso aconteceu aqui? Por que que eu coloquei o lhe? Porque a estrutura é de verbo transitivo direto e indireto. Porque quem diz alguma coisa a alguém. O que que eu disse? As razões da minha desistência. A quem? A ele ou a ela. E é por isso que eu tenho o lhe. Tranquilo? Agora, vamos fazer uma reflexão importante. Caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, caramba! Isso é difícil. Você tem de gravar. Depois que gravar, fica fácil. Mas com certeza absoluta, não é algo que você ficou fazendo na época da escola com extrema facilidade. Então se liga só. Quando eu tinha a locução verbal, o que que acontecia? O pronome podia ficar depois do auxiliar ou depois do verbo principal. Trocando em miúdos, podia ficar no meio da locução ou depois da locução. Agora, como a gente vai ter uma palavra que vai exigir a próclise, na verdade uma palavra atrativa, este pronome não vai mais poder ficar no meio da locução. Ou seja, não pode mais ficar depois do verbo auxiliar. Ou ele vai ficar antes do verbo auxiliar, ou depois do verbo quê? Principal. E olha que loucura! Não vai ficar apenas antes da estrutura verbal. Pode ficar também depois da estrutura verbal. E olha como é que isso vai funcionar. Então aqui, ó. Não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior. A locução verbal está aqui, ó. Quero apresentar. Mas olha o não. Olha a palavra negativa. Então, o não fez com que o lhe ficasse antes do verbo auxiliar, que é o quero. Então, ó, não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior. Mas eu também posso colocar o pronome depois da locução verbal. Na verdade, depois do verbo principal. Então, tá aqui, ó, tá o não. Ele é atrativo. Beleza, eu sei disso. Mas eu tenho aqui, na verdade, não um verbo apenas. Eu tenho uma locução verbal. Ou eu coloco o pronome antes da estrutura ou depois da estrutura. Então, ó, não quero apresentar-lhe os meus primos que vieram, olha que feio que ficou agora, que vieram do interior. Sidney, é muita coisa para estudar. Não, nem é tanta coisa, né, meu companheiro? É só você dar uma atenção a mais no caso das locuções verbais. Agora,
olha os tempos compostos, que também vão entrar nessa brincadeira. Então, olha aqui, meu companheiro. Nos tempos compostos e nas locuções verbais, em que o verbo principal está no particípio. Então, antes nós brincamos com as locuções no infinitivo e no gerúndio. Agora eu vou começar a brincar também com a locução no particípio. A colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise e a ênclise, conforme as orientações apresentadas anteriormente. Caramba! Então vamos dar uma olhada aqui como é que isso funciona, ó. Vamos ignorar o ler e vamos pensar na estrutura. Havia contado os verdadeiros motivos da minha existência. Mas se havia contado a alguém, né? Alguma coisa a alguém. A quem? A ele ou a ela. Então, aqui, ó, eu vou colocar a estrutura depois no meio da sentença. Mas, olha o que disse aqui, ó. Nos tempos compostos e nas locuções, a colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao verbo no particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise ou a ênclise. Então aqui não está iniciando a estrutura, está iniciando. E esse verbo aqui, ó, ele está no particípio, não está no particípio? Então o que vai acontecer? Eu posso colocar depois deste verbo aqui auxiliar. Eu vou ignorar o verbo no particípio. Eu não vou ter o pronome depois do verbo no particípio. Então aqui o que está acontecendo? Está acontecendo uma ênclise. Porque eu não levo em consideração o verbo no particípio. Eu levo em consideração só o verbo auxiliar. Então aqui, ó, havia ali contado. Então aqui eu tenho uma ênclise. Agora aqui, ó, nunca o tinha visto antes. Olha o que aconteceu. Agora apareceu uma palavra negativa. Lembra da locução que nós tínhamos o particípio, não o particípio, nós tínhamos o infinitivo e o gerúndio, em que podia ficar antes da estrutura, antes da locução e depois da locução? Aqui não tem mais como, porque eu não posso colocar o pronome depois do particípio. Então vai ficar nunca o tinha visto antes. E o que eu fiz aqui agora? Aqui agora eu fiz uma próclise. Agora, olha a próxima estrutura. Ter-lhe-ia procurado se tivesse tempo. Então, eu tenho o verbo teria. Está no futuro. Está no futuro. Agora, se está no futuro e está iniciando a estrutura, e este verbo aqui é que vai ser levado em consideração, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pronome no meio do verbo. Vou cortar no infinitivo, ter, vou acrescentar o pronome e depois eu coloco o resto da palavra, o ia, e por isso fica ter-lhe-ia. Agora, olha os outros exemplos aqui. Ficou tímido, vírgula, porque se sentiu rejeitado pelos colegas. O porquê é ou não é uma conjunção subordinativa? É uma conjunção subordinativa. Agora, quando a gente trabalha com este termo aqui, olha o que vai acontecer, meu companheiro. Ele vai atrair o pronome para junto dele, fazendo com que desta forma haja o quê? Haja uma próclise. Olha o outro exemplo. Se não o convidarem, sentir-se-á rejeitado pelos colegas. Olha mais uma vez. Está vendo essa vírgula? Então o verbo que está aqui no futuro, ele está iniciando de certa forma uma sentença, uma estrutura. E ao estar iniciando,
O que eu vou levar em consideração, já que a estrutura tem um particípio? Eu vou levar em consideração somente o verbo auxiliar. Eu não vou levar em consideração o verbo no particípio. E é por isso que aqui eu vou formar uma mesóclise, em que eu corto o verbo no infinitivo, coloco o pronome e depois coloco o resto da palavra. E é por isso que vai ficar sentir-se-á. Tranquilo? Agora, olha uma reflexão importante aí pra gente. Nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não. Então, opa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as estruturas e eu estou dizendo que pode colocar o hífen ou não. Então, ó, vou te devolver o livro amanhã. Ou então, vou te devolver o livro amanhã. Então, acabamos de dizer que tanto faz ter o hífen ou não. Agora, quais são as reflexões que nós vamos fazer que ainda faltam? Meu companheiro, se liga só. Eu tenho que entender, e com a reflexão que eu vou fazer aqui agora, eu vou conseguir, na verdade, trabalhar vários e vários assuntos, para que você, no dia da prova, venha a destruí-la. Essa é a verdade. Você vai destruir a prova. Então, se liga só. Quando a gente fala dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que nós vimos na nossa listinha, ó, o me, o te, o se, o nos, o vos, o a, o lhe, o os, o as e os lhes, nós sabemos que eles vão sempre ser trabalhados em relação ao processo de colocação pronominal. Mas quem realmente cai para valer nas provas é o e o lhe. E por que isto acontece? Porque eles acabam tendo sempre o mesmo tipo de função sintática. Então, olha como a estrutura, como a questão, ela vai além do simples colocar um pronome. Ela vai muito além. Porque é óbvio que vai exigir que você saiba quais são as palavras atrativas, vai exigir que você saiba o que é uma próclise, o que é uma ênclise, o que é uma mesóclise, mas vai exigir que você, além disto, e também, além do processo de referência, entenda o processo de regência verbal, porque o vai sempre funcionar como um objeto direto e o lhe vai sempre funcionar como um objeto indireto. Agora, para que serve isto, meu companheiro? Vamos entender. Para eu utilizar um o verbo deve ser um verbo transitivo direto, já que ele vai funcionar como objeto direto. Ou então, que eu tenho um verbo transitivo direto e indireto e o pronome o funcione como complemento direto. Para eu utilizar o lhe, que funciona atrelado ao verbo sempre como objeto indireto, ele deve estar ligado a um verbo transitivo indireto, ou eu posso ter um verbo transitivo direto e indireto e que ele funciona como objeto indireto. Agora, a reflexão mais importante. Este lhe é sempre um objeto indireto porque ele corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então, na verdade, funciona como se ele já fosse um termo preposicionado. E qual é a preposição? É a preposição a. É claro que eu também posso ter a preposição para, porque eu posso dizer que eu dei um livro a Pedro ou dei um livro para Pedro. Tanto faz. Então, pode ser a preposição a ou a preposição para. Mas você se ligou que só vai poder ser a preposição para na situação em que eu também posso utilizar o a? Então, a preposição a é a mais importante. Então, isso mostra que não pode ser qualquer verbo transitivo indireto. Tem de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. E isso significa que se eu colocar, por exemplo, gosto-lhe, a estrutura se torna agramatical, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, se não está pedindo a preposição a,
está errado. Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos refletir quais são os verbos que realmente não admitem o ler, mesmo exigindo a preposição a. Porque o ler, ele pode ser utilizado para a pessoa ou para a coisa. O que eu não posso é utilizar o verbo assistir no sentido de presenciar, o verbo visar no sentido de desejar e o verbo aspirar no sentido de desejar. Então aqui, ó, eu não posso usar o ler quando eu tiver o verbo aspirar, o verbo visar e o verbo assistir. Agora é o seguinte, o aspirar no sentido de desejar, o visar no sentido de desejar e o assistir no sentido de presenciar. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o assistir, ele pode ser trabalhado, por exemplo, funcionando como verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a, se tiver no sentido de pertencer. E aí eu posso usar o ler. Eu posso dizer, este é um direito que não lhe assiste. Isso eu posso fazer. Agora, eu pego e falo do filme. Eu assisti ao filme. Eu não posso dizer eu assisti-lhe. Isso não existe. Eu assisti-lhe. Não existe, não tem como. Agora, por que não tem como? Isso é muito antigo. Na época do latim, esse lhe, ele era um dativo de posse. Ele era um dativo de posse e, na época, ele já não permitia a utilização com estes três tipos de verbos. Tanto é que ele era um dativo de posse na época do latim, que hoje eu posso utilizar o ler também como adjunta de nominal. É claro, se ele estiver ligado ao verbo, obrigatoriamente ele é objeto indireto. Agora aqui, exige a preposição a, exige a preposição a, exige a preposição a, mas como desde a época do latim nós não podíamos usar o ler com estes verbos, nós na língua portuguesa também não vamos utilizar. Tranquilo? Agora, diante disso tudo que eu falei, parece que o ler é o mais complexo. E não é. O mais complexo é o o, porque nós temos as suas derivações. Eu tenho o, eu tenho o no e eu tenho o lo. E isso, provavelmente, eu já até te mostrei em outro momento na nossa aula, mas eu vou ter de mostrar de novo. E com mais calma agora, para que você entenda que isso é de extrema importância para a realização de uma questão de colocação pronominal. Então vamos lá, ó. Vamos falar do o agora. O que vai ser levado em consideração? Vai ser levado em consideração a terminação do verbo. Então aqui, ó, eu tenho a terminação do verbo. E eu tenho o pronome, sabendo que nós vamos utilizar o pronome o, que funciona como objeto direto. Quais são as possíveis terminações de um verbo? Eu tenho 3 tipos de terminações verbais. Nossa, ficou mal dividido pra caramba. Se eu fizesse uma prova de habilidade específica para trabalhar com engenharia, com a engenharia não, né, que não tem, mas com arquitetura, com pintura, eu com certeza seria reprovado, porque, meu Deus do céu, nem uma reta direita eu consigo fazer. Ainda bem que eu não bebo, porque se eu bebesse, eu ia acabar caindo no rio. Então vamos lá, ó. Eu tenho 3 tipos de terminações verbais. O verbo, ele pode terminar através de um som vocálico. E o que é isso, Sidney? É uma vogal. A, E, I, O, U. E se o verbo termina com um som vocálico, que tipo de pronome ele vai pedir? Ele vai pedir um pronome vocálico. O, a, os, as. Agora, se o verbo termina com um som nasal, e o que é o som nasal? É o M, o N e o tio. Então, se o verbo termina com um som nasal, ele vai exigir um pronome nasal. E vai ficar no, na, nos, nas. Agora, se o verbo terminar com as letras
R, S ou Z, aí eu vou ter um trabalhinho a mais. Eu vou cortar a terminação e vou acrescentar um L. E aí vai ficar lo, lá, los, las. Isso tem serventia, Sidney? É óbvio. Tem serventia como coesão textual. Como eu já mostrei hoje mesmo para vocês, é processo de coesão. Agora, a prova pode cobrar meramente como uma coesão, pode cobrar como a substituição de um termo, que no final das contas vai ser o processo de colocação pronominal, e eu tenho de ficar ligado a tudo. Então vamos observar como é que isso funciona na prática. Então vem aqui comigo. Eu coloco assim, ó. Joana ajudou o rapaz. Nesse contexto, em que eu tenho um sujeito, um verbo e um objeto, eu sei que aqui o verbo é transitivo direto, porque quem ajuda, ajuda alguém. Tanto é que está o rapaz, está mais do que claro que ali não tem preposição. Então, o rapaz funciona como objeto direto. Agora, eu quero substituir aquele termo ali por um pronome oblíquo equivalente. Vai ser o, porque é masculino singular. Então, vai ficar como? Já que o verbo termina com a letra U. Então, vai ficar Joana ajudou o. Já que o verbo termina com letra U, pede um pronome que também seja uma vogal. Agora já vou fazer uma reflexão importante aqui para você. Tá vendo Joana? Joana é um sujeito que está explícito. E quando eu tenho um sujeito explícito, o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz eu ter uma próclise ou uma ênclise. Tanto faz eu dizer Joana o ajudou, formando assim a próclise, ou então Joana ajudou o, formando assim a ênclise. Tanto faz, é processo facultativo. E já que eu mencionei isso, eu vou mencionar, antes da gente fazer em relação ao pronome nasal, o pronome pessoal do caso reto. Gente, eu posso escrever eu te amo, mas eu também posso escrever eu amo-te. Então, tanto faz ter próclise ou ênclise. A gente só levou em consideração quando eu estava trabalhando a mesóclise. Agora, é caso de próclise ou ênclise, é facultativo. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos continuar. Vamos fazer com um verbo que tenha uma terminação nasal. Aí eu coloco assim, ó. Ajudaram o rapaz. Nesse contexto, quem ajuda, ajuda alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e o rapaz é objeto direto. Quero substituir por um pronome oblíquo equivalente. Qual vai ser o pronome? Vai ser o pronome o, porque é o rapaz, é substantivo masculino singular, então só pode ser o. Mas eu tenho de atentar para a terminação do verbo. E qual foi a terminação? A letra M. Então, se é um som nasal, vai pedir um pronome nasal. Aí vai ficar ajudaram na. Agora, se liga só. Aqui, obrigatoriamente, eu devo ter uma ênclise. Porque se eu estou começando a estrutura, a sentença com um verbo, não tem como eu ter uma próclise. Se eu comecei a estrutura com um verbo, eu só posso ter a ênclise. Tranquilo? Beleza. E para finalizar, eu coloco assim, ó. Joana fez o trabalho. Neste contexto, quem faz, faz alguma coisa. É verbo transitivo direto. E o trabalho é objeto direto.
Quero substituir por um pronome oblíquo equivalente. Vai ser o O. Então vai ficar Joana. Só que, opa! Olha a terminação do verbo. É a letra Z. Quando tem R, S ou Z, eu corto e acrescento L. Então vai ficar Joana Felo. Que coisa feia, né? Você deve estar pensando, caramba, Sidney, olha que coisa horrorosa. Gente, se Joana é sujeito explícito, tanto faz ter próclise ou ênclise. Então você, produtor da sentença, autor da sentença, escolha. Se você quiser colocar Joana o fez, tá tranquilo. Mas se você quiser colocar Joana Felo, também tá tranquilo. Agora eu só quero que você entenda o seguinte. Este pronome, como eu disse a vocês no início da aula, ele não entra para a contabilidade silábica. E é por isso que o Fê está acentuado, porque é um monossílabo tônico terminado em E. Então, não tem como eu pensar que o Lô constitui uma sílaba. Tranquilo? O pronome pessoal oblíquo átono não constitui sílaba. Tranquilo, meu parceiro? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos brincar com as questões. E você vai perceber que todos os bizus que eu te dei, principalmente estes agora da reta final, vão ter extrema relevância na hora de resolver uma questão de concurso público. Eu peguei questões das principais bancas. Bancas que trabalham, inclusive, as provas que pagam mais salários de R$7.000 para cima. Isso é para mostrar para vocês que questões que teoricamente deveriam ser praticamente impossíveis para qualquer candidato fazer, não são nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, ó. Olha a primeira questão aí. Vamos entender o que está sendo pedido e o que eu vou trabalhar. Você está observando que é uma questão de alternativas. Então é óbvio que o CESP não trabalharia fazendo essas alternativas. Até pode trabalhar, porque tem prova do CESP que também trabalha alternativa. Mas este é um perfil de bancas como a FCC, de bancas como a Sesgran Rio, de bancas como a FGV, como a VUNESP. Então, eu tenho de ficar ligado que, com certeza, hora ou outra, eu vou me deparar com uma questão como essa, independente da banca que esteja realizando o meu concurso. Então, vamos lá, ó. Substituindo-se os elementos grifados em segmentos do texto com os ajustes necessários. O que é isso? Ajuste necessário. Significa que se tiver uma palavra atrativa antes daquele verbo, eu vou jogar o pronome para antes do verbo. Se eu tiver, por exemplo, uma palavra que tenha R, S ou Z, eu vou cortar e acrescentar o L. É isso que significa. Então vamos lá. Ambos os pronomes foram empregados corretamente em. Então ele aqui colocou duas estruturas e as duas estruturas devem estar corretas. Então vamos lá. Letra A. Como posicionar os braços e eu tenho alcançar os melhores resultados. Então vamos ver se estão certas. Nesse contexto, quem posiciona, posiciona alguma coisa. Os braços. Então, os braços podem ser substituídos pelo pronome os. Só que olha a terminação do verbo, posicionar. Então, eu vou cortar o R e vou acrescentar um L. E vai ficar como posicioná-los. Opa, tá perfeito. Perfeito, 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 perfeito. E observa como é que ele não entra na contabilidade silábica. Por que posicionar está acentuado? Porque é um oxítona terminado em A. Então vamos lá. Agora vamos dar uma olhada no próximo. Alcançar os melhores resultados. Nesse contexto, quem alcança alguma coisa? Está alcançando o quê? Os melhores resultados. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Só que, opa, olha a estrutura que ele colocou. Alcançar-lhes. E o que eu disse a vocês? O lhes só pode entrar se for para funcionar como objeto indireto. Então aqui
Eu não tenho um objeto indireto, então não posso usar o lhes. Eu vou usar quem? Os, porque são os melhores resultados. Agora, o verbo termina com a letra R. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar e vou acrescentar um L. Aí vai ficar alcançá-los. Tranquilo? Beleza? Então tá errado. Olha a próxima. Não encontraremos maestria e negligenciarmos as habilidades. Aí olha o que o camarada fez. Ele colocou não encontraremos lá. Se eu colocasse encontraremos maestria, realmente, maestria é feminino singular. E a palavra termina com a letra S. Então eu cortaria e colocaria encontraremos lá. Contudo, olha o que apareceu antes. Apareceu o não, que é uma palavra negativa. E é uma palavra que exige a próclise. Exige próclise. E aí olha o que vai acontecer. Ele vai fazer com que obrigatoriamente o pronome venha para antes do verbo. Então vai ficar não a encontraremos. Tranquilo? Olha a próxima. Negligenciarmos nas. Opa, também está errado. Eu coloco nas quando a terminação do verbo é nasal. Agora, quando termina com a letra RS ou Z, eu corto e acrescento um L. Então vai ficar negligenciarmos las. Tranquilo? Beleza? Tá vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças? Agora, olha a letra C. Especialistas dão instruções como utilizar uma raquete. Então vamos lá. Nesse contexto, quem dá alguma coisa, e aqui quem utiliza alguma coisa. Beleza. Eu tenho o dão, que tem o tio. Se tem MN ou tio, é som nasal. Então, vou pedir um pronome nasal. Se são as instruções, eu vou ter o nas. Então, aqui, ó, dão nas. Porra, tá certinho. Certinho. Agora, olha a próxima. Utilizar uma raquete. É utilizar a raquete, não é? Beleza. Só que eu tenho uma palavra que termina com a letra R. Se termina com R, S ou Z, eu corto e acrescento L. Então, vai ficar utilizar lá. Certinho também. Então, questão 1, resposta letra C. Mas por desencargo de consciência, vamos dar uma olhada na letra D e na letra E. Olha a letra D. Superar obstáculos exteriores e atingir uma meta externa. Então, ó, superar está com R, então eu corto e acrescento o quê? O L e não o nos. Então, é superar-los. Depois, atingir uma meta. Eu corto o R e coloco o L. Então, atingir lá. Então, aqui sim está certo, aqui está errado. Agora, letra E. Não acrescentem novos troféus e elas trazem recompensas. Eu tenho, não acrescentem novos troféus. Ele colocou, não lhes acrescentem. Opa! Não lhes acrescentem não, meu companheiro. Porque se aqui está acrescentem novos troféus, não tem a preposição a. É quem acrescenta, acrescenta alguma coisa. Então, é não os acrescentem. E ali, nós colocamos, elas as trazem. Porque são o quê? As recompensas. Só que aqui é o seguinte. Aqui, tanto faz o processo de colocação pronominal. Tanto faz eu ter uma próclise ou uma ênclise. Então, tanto faz eu dizer elas as trazem, como elas trazem nas. É óbvio que na escrita nós acabamos utilizando aquela estrutura que nos agrada mais, que a prosódia é mais agradável, e é por isso que a maioria das pessoas, ao escrever, acaba utilizando aqui neste caso a próclise, mas é facultativo.
Tranquilo? Então, diante disso, a minha resposta da questão 1, sem sombra de dúvidas, é a opção C. Tranquilo? Vamos para a questão 2 agora. A substituição do pronome, quer dizer, do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi corretamente realizada em. Então vamos lá, ó. Letra A. Duas figuras merecem atenção. Quem merece, merece alguma coisa, tranquilo. E ele colocou duas figuras merecem na. Vamos ver se está certo. Eu aqui tenho um verbo que termina com a letra M, que é nasal, então pede um pronome nasal. Eu tenho atenção, que é feminino singular, seria o A, ao substituir. Mas como o som é nasal, ele pede um pronome nasal, então duas figuras merecem na. Eu também poderia colocar duas figuras a merecem, mas ele está perguntando aquilo que está o quê? Corretamente realizado. Então, aqui está certo. Então, resposta letra A. Por desencargo de consciência, vamos dar uma olhada nas outras opções, até mesmo para a gente poder entender melhor. Então, vamos lá. Letra B. Poderá atingir a purgação. Aí ele colocou, poderá lhe atingir. Não, meu companheiro. Se é poderá atingir a purgação, esse A, ele não é preposição. Ele é o quê? Ele é um artigo. Então, aqui eu poderia colocar, poderá atingir lá. Não cabe o ler, porque eu não tenho um objeto indireto. Letra C, dissecando a estrutura. E aqui eu tenho dissecando lá. Não, se o som do verbo é um som vocálico, termina com a vogal, aqui no caso O, ele vai pedir um pronome vocálico, que no caso também vai ser uma vogal. Então vai ficar dissecando a e não dissecando lá. Tranquilo? Letra D, era a maior pegadinha que a gente tinha aqui nessa questão. Ele colocou assim, ó, provocar compaixão e terror. E ele colocou provocá-las. Eu realmente corto o R e acrescento um L. Mas olha a questão da concordância. Eu tenho compaixão e terror. Eu tenho a compaixão e o terror. Quem é que manda na concordância? Quem é que manda no gênero na língua portuguesa? É o masculino ou é o feminino? É o masculino. Eu poderia ter 100 alunas dentro de uma sala que eu teria de dizer boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, alunas. Mas se dentro desta sala fossem 99 mulheres e um homem apenas, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Poderia dizer também boa madrugada, que de vez em quando aqui no Rio a gente faz uns aulões de madrugada, né? O corujão, o viradão e por aí vai. Então, caberia o boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada também. Agora, aqui eu não posso colocar provocá-las. Eu devo colocar provocá-los, porque quem manda é o masculino. Então, aqui, ó, provocá-los. Agora, a letra E. Mandou organizar as festas. E ele colocou, mandou organizar leis. Meu companheiro, não dá, né? Então aqui eu tenho uma estrutura de objeto direto. Então é mandou organizar las e não organizar-lhes. Então, sem sombra de dúvidas, a questão 2 tem como resposta a letra A de amor. Agora vamos para a questão 3. Será que vai ter alguma coisa aqui para tentar nos derrubar? Vamos ver. Questão 3. O segmento grifado está corretamente substituído pelo pronome correspondente, considerando-se também sua colocação em. Então vamos lá, ó. Para substituir os próprios punhos. Aí ele coloca aqui, ó, para lhes substituir. Meu companheiro, se liga só. Esse
para poderia funcionar como uma estrutura de uma oração subordinada adverbial final. Então, realmente, a gente aqui não tem o texto. Tendo o texto, é óbvio que nós iríamos identificar isso. E é claro que faria com que o pronome viesse para junto desta estrutura. Mas aqui eu tenho os próprios punhos. Não é um objeto indireto, é um objeto direto. Então eu poderia colocar para os substituir e não cabe o lhes. Tranquilo? Então o lhes aqui, ó galera, tá errado. E eu quero a opção o quê? Correta. Olha a letra B. Pertencem a outro capítulo na história. E tá aqui, ó, pertencem a ele. Meu companheiro, eu aqui tenho um verbo que termina com um som nasal. Tudo bem. Se eu tivesse uma estrutura funcionando como objeto direto, aí sim eu utilizaria um pronome nasal. Pertencem no, pertencem na, pertencem nos, pertencem nas. Contudo, eu tenho a preposição a. Porque aqui está pertencendo a alguém. No caso, ao outro capítulo da história. Então, o verbo pertencer aqui funcionou como um verbo transitivo indireto. E exigiu o quê? Exigiu a preposição a. Então, eu poderia ter colocado pertencem-lhe. Poderia. Agora, eu coloquei pertencem a ele. Tanto faz, já que o lhe corresponde à estrutura a ele ou a ela, então tá certo. Então a resposta da questão 3, eu já tenho certeza absoluta que é a letra B. Agora, por desencargo de consciência, vamos dar uma olhada nas outras opções. Então eu tenho aqui, ó, que pode causar admiração pela força. E tá, que pode causá-lo. Agora é o seguinte, meu companheiro, a gente tem aqui uma estrutura em que eu tenho uma locução verbal. Beleza. E essa locução verbal aqui, ele tem um verbo auxiliar e um verbo principal, que está no infinitivo. Quando está no infinitivo ou no gerúndio, tanto faz quando eu tenho uma palavra atrativa, colocar antes da locução ou depois da locução. Então, até aí, tudo bem, que ele está colocando depois da locução. Agora, é admiração. A admiração. Admiração não é masculino, então ele não pode colocar causá-lo. Ele deve colocar causá-la. Letra D. Ele colocou assim, ó, mas nunca provocará um sorriso. Eu tenho mais, que é uma conjunção adversativa, e eu tenho o nunca, que é uma palavra negativa. Esse camarada aqui vai atrair com certeza o pronome para junto dele. E foi isso que o camarada fez aqui. Ele fez, ó, mas nunca lhe provocará. Agora, qual foi o erro? O erro é que quem provoca, provoca alguma coisa. Então, um sorriso é o objeto direto. Eu não posso substituir pelo lhe, porque o lhe só serve para objeto indireto, regido pela preposição a. Então, aqui, ó, um sorriso é masculino. Então, é mas nunca o provocará. Tranquilo? Olha a letra E. Representam a intromissão do humor. Aí olha a estrutura que o camarada colocou. O representam. Beleza. Nós não sabemos, porque a gente aqui não tem o texto na íntegra, só temos a questão. É claro que ele poderia colocar o pronome antes do verbo, porque se tivesse no meio da sentença, vários são os casos que vão ter uma palavra atrativa, como nós vimos aqui, como está no teu material de apoio aí, de consulta, e você sabe que o pronome pode ficar antes do verbo formando a próclise. Agora, eu não posso colocar o porque é a intromissão. Então, é a representam, ou então, se fosse o caso, representam na. Tranquilo? Então, aí, meu companheiro, sem sombra de dúvidas, a resposta é a letra B de bola. Vamos para a questão 4.
Questão 4 está assim, ó. O segmento grifado foi substituído por um pronome de modo incorreto em. Publicou um estudo em vermelho. Publicou um estudo em vermelho. Eu quero aquilo que está o quê? Incorreto. Aí ele colocou o publicou. Eu posso ter? Eu posso ter. É claro, eu posso colocar publicou ou então o publicou. Porque como aqui, ó, a gente só tem a questão, a gente não tem o texto, eu parto do pressuposto que aqui, ó, está no meio da estrutura. Então é óbvio que eu posso ter o publicou. Afinal de contas, quem publica, publica alguma coisa. Então, pede um objeto direto. Um estudo em vermelho, estrutura masculinizada. Agora, letra B. Fazer as pessoas acreditarem. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou fazê-las acreditarem. Olha que bonito que ele fez aqui, ó. Ele cortou o R e acrescentou o L e ficou fazê-las. Também está o quê? Certo. Então, duas estruturas certas, mas eu quero a errada. Letra C. Tentou não, né? Não sei de onde tirei isso aqui, ó. Resolveu tentar a sorte. Aí ele colocou, resolveu tentar lá. Também está certo. Ele cortou o R e acrescentou o L. Então, até agora. Olha a próxima. Citar os 3 detetives fictícios mais famosos. Porra. Aí ele colocou, citar-lhes. Opa, meu companheiro, eu não posso usar o ler se a estrutura funciona como objeto direto. Eu só posso utilizar o os. Então, aqui no caso, como eu tenho um R, iria ficar citar-los. Então, a errada é a letra D de dado. Só para vocês terem noção de como isso, de entender a concepção do o como objeto direto e do lhes como objeto indireto é tão importante, mas tão importante, que até agora foi o que fez a diferença nas nossas questões. Por exemplo, quem vai fazer a prova, quem faz prova de tribunal, quem faz prova do TJ, por exemplo, deve saber que é isso que vai fazer a diferença. No final das contas, aquela montoeira de palavras atrativas, as mesóclises da vida aí, isso não vai ser nenhum problema para você. O que você deve entender é que o lê e o o vão ser sempre cobrados. Quem faz, por exemplo, prova do CESP, tem vezes que o camarada na prova do CESP faz apenas isso. Ele diz que o lês funciona como objeto direto. Aí ele quer saber se está certo ou errado. Porra, é óbvio que está errado, porque o lês só pode ser utilizado como objeto indireto. Tranquilo? Agora aqui, ó, letra E. Tivera mais sucesso na medicina. Ele coloca tivera o. Porque é claro, tivera o quê? Sucesso. Então tivera o, porque é masculino. Então tá certinho. Tranquilo? Então a única errada era a letra D mesmo. D de dado, ou dromedário, ou quem gosta aí da segurança pública, delta e por aí vai. Então vamos lá, ó. Questão 5. A substituição, tá vendo que é corriqueiro o processo, ó. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizada de modo incorreto em. Então vamos lá, ó. Único veículo que mandava repórteres. Único veículo que os mandava. Opa, eu quero aquilo que está incorreto. Este que, ele é um pronome relativo, porque ó, o único veículo que mandava repórteres. Então, este que está fazendo referência a veículo, é um pronome relativo, portanto, é uma palavra atrativa. Então, realmente, o pronome deve ficar próximo do que. E vamos ver, repórteres são masculinos, e está no plural. Então, que os mandava. Opa, tá certo. Só que eu estou procurando a errada. Letra B. Impunha logo respeito. Então, aqui está o verbo. E o que eu impunha? Respeito. Respeito é masculino singular. Então, vai ser o. E o
Impunha, o verbo aqui, está terminando com a letra A, que é uma vogal. Então vai ficar impunha-o. Tá certinho. Impunha-o logo. Beleza, tranquilo. Agora, eu estou procurando a errada. Então vamos lá. Letra C. Fazia questão de anunciar minha presença. Aqui é o seguinte. A gente está vendo que o camarada está colocando uma estrutura que tem um infinitivo, como nós vimos nos nossos materiais aí de acesso. O que acontece? Aqui é óbvio que eu vou ter uma ênclise. Só que o verbo terminou com a letra R. Então eu tenho que cortar e tenho que acrescentar o L. Então vai ficar fazia questão de anunciar lá. Então tá certinho, porque é minha presença. Feminino, singular. Vamos para a letra D. Um telefone para passar a matéria. Um telefone para passar-lhe. Opa! O lhe não pode entrar aqui, porque aqui quem passa alguma coisa. Então, eu não posso ter o lhe e sim o a. Só que agora, ó, termina com R, então é passar lá e não passar-lhe. Tranquilo? Olha, matei a questão, é a letra D, porque estava procurando errada. Então vamos ver a letra E. Sugerir caminhos para as etapas seguintes. Sugerir, cortei o R e acrescentei o L. Sugerir luz. Então perfeito. Vamos para a questão 6 agora, meu companheiro. Tá a questão 5, mas é a questão 6, tá? É porque acabou repetindo aí, não tem problema não. É mais uma questão para a gente fazer. Então vamos lá, ó. Assinale a alternativa onde a posição do pronome oblíquo átono, segundo a norma culta, está incorreta. Vocês estão observando que o comando até modifica um pouquinho, mas no final das contas é sempre o quê? A mesma coisa. Então vamos lá, ó. Letra A. Entendê-lo-ia se tivesse mais paciência. Eu estou procurando aquilo que está o quê? Incorreto. O erro. Entendê-lo-ia. Vamos tirar o pronome. Vai ficar entenderia. Então, aqui eu entenderia alguém se tivesse mais paciência. Beleza. Só que é o seguinte, eu tenho entenderia. Eu tenho um verbo no futuro. Quando eu tenho um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, se está iniciando a sentença, o que nós vamos ter? Uma mesóclise. E como é que eu vou colocar o pronome ali no meio do verbo? Eu vou separar a palavra no infinitivo. Então, se é entenderia, eu separo no entender. Só que aí é o seguinte, como eu tenho de colocar o pronome o, que funcionou aí como objeto direto, o que vai acontecer? Eu vou cortar o R e eu vou acrescentar o L. É por isso que fica entendê-lo-ia, se tivesse mais paciência. E por que o entender ficou acentuado? Porque é oxítona terminada em E. Porque esse lo aqui não faz parte de contabilidade silábica. Tranquilo? Agora, tá certo. Eu quero a errada. Olha a próxima. Pediu que eu me sentasse a seu lado. Vamos lá. Este que, ele é uma conjunção subordinativa. Eu posso ou não posso dizer, pediu isso? Posso, eu posso. Então aqui eu tenho uma conjunção integrante. Ah, mas professor, não tinha que ser uma conjunção subordinada adverbial? Não, não tem de ser uma conjunção subordinada adverbial. Tem de ser uma conjunção subordinativa. Tanto faz se é adverbial quanto a integrante. Então aqui, se eu tenho uma conjunção, ele vai atrair o pronome para próximo dele. E eu ainda tenho este eu, que também, de certa forma, pode provocar uma próclise. Não é obrigatório,
mas pode provocar. Então aqui, ó, pediu que eu me sentasse a seu lado. Então tá certinho. Eu tenho aqui uma próclise. Não há o menor problema. Agora, olha a letra C. Far-lhe-ei uma blusa nova. Nesse contexto, quem faz alguma coisa a alguém. No caso, uma blusa nova é o objeto direto e o lhe é o objeto indireto. Só que eu comecei a frase com um verbo no futuro. E se eu comecei a frase com um verbo no futuro, e eu tenho de colocar o pronome onde? No meio do verbo. Aí o que eu faço? Eu corto o verbo no infinitivo. Farei, então corto no infinitivo. Como se fosse o infinitivo. Far. E aí eu coloco o resto, o ei. Agora, aqui é o lhe mesmo. Não vai ter esse negócio de cortar aqui o R nem nada. Por quê, meu parceiro? Porque é o lhe. Então vai ficar far-lhe uma blusa nova. Também está certinho. Caramba, Sidney, isso daí é horroroso. É, mas está certo. Agora olha a letra D. Me diga o seu nome. Isso eu faço no dia a dia, no cotidiano, conversando com os parceiros. Mas na escrita eu posso? Eu posso começar uma frase com pronome oblíquo átono? Posso? Não posso. Eu posso começar uma frase com pronome pessoal do caso reto, com outros tipos de pronomes. Posso? Eu posso. Mas com pronome pessoal oblíquo átono é impossível. Então aqui, ó, eu poderia colocar diga-me o seu nome. Me diga, não vai poder. Então aqui, ó, eu marco a letra D sem sombra de dúvidas. Mas por desencargo de consciência, vamos dar uma olhada na letra E. Na carta que nos escreveu, mandou lembranças para você. Ó, na carta que. Então, com certeza, a gente tem o que atraindo o pronome para próximo dele. Então aqui, meu companheiro, este que é um pronome relativo, ele é atrativo. Então, obrigatoriamente aqui eu tenho uma próclise. Tranquilo? Então, questão 5, que na verdade seria a 6, resposta à letra D de dado. Agora a gente vai para a 6, que talvez fosse a 7. Agora, isso significa alguma coisa, meu companheiro. Não pense que isso foi a esmo, não. É o cosmos trabalhando. Se você gosta do jogo do bicho, eu não jogo porque eu não tenho o hábito de jogar no jogo do bicho. Mas se você tem o hábito de jogar no jogo do bicho, alguma coisa você vai trabalhar aí com o número 5 e o número 6. Porra, coloca aí, ó, no duro, cercado pelos 12, né? E por aí vai. Não sei como é que joga isso não. Se eu soubesse, jogava direto. Mas eu não sei. Então vamos lá, ó. Questão 6. Ninguém a olhava 2 vezes. Era quem? A Medusa? Vamos lá, ó. Ninguém a olhava 2 vezes. Nessa frase, a colocação do pronome oblíquo está correta. Claro. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho ninguém. E nós já sabemos que eu tenho várias palavras atrativas. E uma delas é o ninguém. Então, ó, ninguém a olhava 2 vezes. Nessa frase, a colocação do pronome oblíquo está correta, ou seja, formando a próclise. Assinalar a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono está incorreta de acordo com a norma culta. Caramba, isso é ou não é uma encheção de linguiça? Isso é ou não é para tentar te enrolar? O camarada coloca uma frase certa e pede para você marcar uma errada. Caramba, com que intuito? Só para fazer você perder tempo. Então vem aqui comigo, vamos procurar errado então. O anti-herói leva uma vida de malandro e vadio, envolvendo-se em vários amores. Envolvendo-se por quê? Porque se está depois da vírgula aqui, eu tenho uma estrutura que está iniciando a sentença. E olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um gerúndio. Mas observa, esse gerúndio está ou não está iniciando a sentença? É claro que está. Então aqui, ó, com certeza eu tenho a ênclise. Está certo, mas eu quero aquilo que está errado. Olha a próxima. E, ademais, dever-se-ia envelhecer maciamente. Está depois de uma vírgula. É como se estivesse iniciando a sentença. Eu até poderia
ter uma próclise depois de uma vírgula. Eu quero que isso fique bem claro. Se eu tivesse uma estrutura intercalada, que estivesse ali no meio atrapalhando a minha sentença normal. Agora, aqui não é o caso. Aqui o verbo está realmente iniciando a sentença e ele está no futuro. E se está no futuro, eu tenho de colocar o pronome no meio do verbo e constituir a mesóclise. Tranquilo? Então tá certo também. E eu estou procurando a errada. Olha a letra C. Nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Caramba, que frase de maluco. Então vamos lá. Ó. Nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Então, ó. Aqui, meu companheiro, esse os com certeza fica antes do verbo, porque eu tenho ali palavras atrativas e faz com que eu constitua a próclise. Então também está certinho. Agora vamos dar uma olhada na letra D. Jamais dar-te-ia tantas explicações se não fosses pessoa de tanto merecimento. Aí você lembra que a gente constitui a mesóclise somente se o verbo inicia a sentença e se está no futuro. Agora, caso haja algum termo que constitua a próclise, ou até mesmo um pronome pessoal do caso reto, o que eu faço? Uma próclise. Eu não vou mais ter a mesóclise. Então aqui, olha o jamais. O jamais é uma palavra negativa. Então ela é uma palavra atrativa, então jamais te daria tantas explicações. Então aqui na questão a resposta é a letra D de dado. Vamos para a nossa última questão, que aí ficou sendo a questão 7, mas que na verdade deveria ser a questão 8. Mas isso não faz o menor problema para você, né, meu companheiro? Então vamos lá, ó. Deus criou o mundo, mas logo considerou o mundo desprovido de vida e resolveu acrescentar ao mundo seres vivos que povoassem o mundo e imprimissem ao mundo a marca do sopro divino. Pô, bonito. Vamos lá, ó. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados respectivamente por. Então aqui é óbvio que a estrutura ficou repetindo a palavra mundo. E a questão aqui é que a gente evite essa repetição. Então vamos lá. Vamos observar como é que funciona o verbo. Então, meu companheiro, eu tenho mas logo considerou. Considerou o quê? O mundo desprovido de vida. Então, nesse contexto, quem considera, considera alguma coisa. Então, o mundo está ali funcionando como um objeto direto. Só que eu tenho o verbo terminando com a letra U, que é uma vogal. Então, se o mundo é masculino singular, vai ser o O. Então, vai ser considerou o. Vamos procurar. Então, eu tenho letra A, que por enquanto é a minha resposta. E eu posso ter aqui, talvez, a letra E talvez a letra C, porque eu posso querer colocar, mas logo o considerou. Não é verdade? Agora, vamos dar uma olhada. E, por enquanto, eu estou só abrindo as possibilidades. Eu não estou nem batendo na risca aquilo que é realmente certo. Olha a próxima. E resolveu acrescentar ao mundo. A gente já sabe que quando a gente tem essa estrutura, eu posso ter ali antes do verbo principal ou depois do verbo principal, mas vamos ver como é que o camarada resolveu fazer isso. Se eu tenho acrescentar ao mundo, observa que tem a preposição a. Então, está funcionando como objeto indireto. Então, eu só posso substituir ao mundo pelo lhe. Então, quem é que vai marcar aqui? Acrescentar-lhe. Então, eu tenho a letra B, eu tenho a letra C e eu tenho só. E, então, eu elimino a A, eu elimino a D, e eu elimino a E também, porque ele colocou
o acrescentar. Afinal de contas, aqui está funcionando como objeto indireto. Opa, eu só fiquei aqui, no final das contas, com a resposta da letra C. Porque a letra B, o camarada colocou, considerou-lhe. Então, só pode ter o considerou, acrescentar-lhe, e agora eu já sei qual é a resposta. Porque aqui ele colocou que povoassem o mundo. Olha só, este que vai ser atrativo. Então, vai ficar que o povoassem e imprimissem ao mundo. E eu posso botar que o povoassem e lhe imprimissem. Também está certinho. Aqui realmente, gente, tem que ficar o considerou, porque aqui, ó, mais logo, então aqui eu tenho a estrutura adverbial que vai atrair o termo para próximo dele, fazendo com que eu tenha o quê? Uma próclise. Mas observaram? Eu fui fazendo um processo de substituição, foi a forma que eu fiz a questão. Não significa que você precise fazer assim também. E eu marquei aqui agora, sem sombra de dúvidas, a letra C de casa, nossa última questão. Agora, antes de finalizar, eu quero só deixar um recado bonito aí, como eu tenho o hábito de fazer. Observe isso daqui, meu companheiro. Está meio desfocado aí para você, mas a ideia vai ficar. No momento que você pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que fizeram você aguentar firme por tanto tempo. Eu sei que de vez em quando você está esperando aquele concurso tão sonhado. E aí o edital é cancelado, ou então é postergado, e aquela coisa fica enchendo o saco. Mas você está ali lutando e no final das contas acaba querendo o quê? Desistir. Só que, meu parceiro, você já ficou tanto tempo ali, por que vai desistir? Sem contar que você tem que lembrar das coisas, você tem que se lembrar das coisas que fizeram você aguentar. O que fez você aguentar? Foi algo que é realmente individual, ou é a tua família, a tua esposa, a tua mãe, o teu filho? E aí, o que fez você realmente aguentar até aquele momento? Então você pensa, o que fez realmente você se privar de tantas coisas, se privar de um lazer, se privar de poder, às vezes, até mesmo curtir a família, para ficar ali o tempo todo estudando, e agora você vai desistir? Então não desista não, tranquilo? E qualquer coisa aí, se precisar trocar uma ideia, alguns concurseiros já fazem isso de vez em quando comigo. Nem sempre eu vou poder responder ali de bate-pronto, porque como eu trabalho com videoaula e também trabalho com cursos presenciais, o meu tempo é algo bem reduzido. Mas quando eu tiver ali a oportunidade para poder conversar contigo, eu vou conversar. Então, se quiser bater um papo, trocar uma ideia, à vontade. É só adicionar aí no Facebook, Sidney Martins. Eu sou o primeiro que aparece por algum motivo. Deve ser para isso. Então, tranquilo? Então, meu companheiro, avalie a aula aí. É óbvio, nem sempre a gente atinge a todos, mas o intuito é tentar fazer com que eu realmente consiga atingir a maioria. Então, eu espero sim ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. É isso. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fica com Deus.